Olá a todos, bem-vindos a mais uma série de aulas de português da série Fácil e Descomplicada. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito pedido pelos internautas, regência verbal. Mas antes de começar eu queria dar uma dica para as pessoas, porque eu recebi vários e-mails das pessoas me sugerindo para fazer tais vídeos, para tratar de tais assuntos e para avisar elas quando esses vídeos estivessem no ar. Como eu estou recebendo muitos e-mails, muita gente tem me procurado, infelizmente eu não posso ficar avisando a cada um quando eu colocar um vídeo no ar. Embora eu sempre responda os e-mails, viu? Quem me mandar e-mail nesse endereço aí da tela, pode ficar despreocupado que eu vou responder. Eu posso demorar, mas sempre respondo. Então aí os internautas para não me deixarem mentir. Agora, eu não posso ficar avisando quando eu ponho um vídeo novo no ar. Então o que eu queria sugerir para vocês é que vocês se inscrevam na minha página do YouTube. E aí o próprio YouTube faz isso por mim. Então vocês que estão aí usando o YouTube, do lado direito aqui da janelinha do vídeo, deve ter um botão inscrever-se, ou se vocês estão usando o YouTube em inglês, subscribe. Cliquem nele e vocês vão automaticamente ser notificados a cada vez que eu puser um vídeo no ar. Ok? E desse jeito todos nós saímos ganhando, porque vocês ficam atualizados, né, com os vídeos que eu estou pondo no ar, ficam sempre recebendo o material e não perdem nenhum assunto. E eu, quanto mais gente inscrita na minha página, ganho alguns privilégios aqui do YouTube, né? Meu nome é mais destacado, os vídeos aparecem mais na frente. Então vocês se inscrevendo estão me ajudando e estão ajudando a si mesmos, porque vocês ficam sempre atualizados com os vídeos que eu vou pondo no ar, ok? Então, quem puder, por favor, se inscreva, clique aí no botãozinho do lado direito. E isso vai me ajudar imensamente, também vai ajudar vocês, porque aí vocês ficam sempre sabendo dos vídeos que estão saindo do forno quentinhos para vocês, tá bom? Então hoje nós vamos começar falando de regência verbal. Bom, o que é a regência verbal? A regência verbal é o seguinte: cada verbo exige um tipo de construção para manifestar o seu sentido, tá? Cada verbo precisa ter um tipo de construção na frase para estar empregado corretamente. Então vamos dar um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, o verbo casar, ele tem uma regência com a palavra com. Você sempre fala casar com alguém, né? Eu não posso falar assim, casei o João. Eu tenho que falar casei com o João, ok? A mesma coisa com noivar, né? Eu noivei. Opa, noivar não. Noivar, né? Eita, tô mal. Noivar. Isso. Noivar também é com. Eu falo noivei com a Maria. Ok? Então, isso é o caso de regência. O verbo casar exige com. Noivar exige com. E já tratando desse assunto, do casar e do noivar, a gente vai ver qual é o principal erro de regência que acontece nas provas e que as pessoas cometem no dia a dia. O principal erro de regência é o que a gente chama de contaminação. Erro de contaminação. O que significa isso? É quando as pessoas, por trabalharem muito com um tipo de verbo, acabam contaminando outro verbo que não tem aquela regência. Então, por exemplo, casar todo mundo fala com, noivar todo mundo fala com. E aí, por contaminação, as pessoas falam namorar com. Isso é um erro, é o erro de regência básico. Um erro de regência básico é esse de contaminação. Então as pessoas vão na lata, né? Casar com, noivar com, namorar com. Só que namorar com é errado. O certo é namorar. Namorar mais zero. Você não põe nada na frente, tá? Ele não exige nenhuma palavra. Você fala namorar direto. Eu casei com a Maria, noivei com a Maria, mas eu namoro a Maria. Não namoro com a Maria. Então esses erros de regência que a gente tem que ficar atentos. Agora, vamos ver quais são os erros de regência, então esses erros de contaminação mais comuns do português. São dois basicamente. Então o primeiro erro de contaminação muito comum que acontece no português é com o verbo obedecer ou desobedecer. Esses dois verbos na verdade, eles foram contaminados pelo verbo respeitar. Ou também o seu oposto. Opa, desculpa. Escrever com uma mão é difícil, viu? Com uma mão eu estou segurando o microfone, com a outra estou escrevendo. Então, o verbo obedecer ou desobedecer, eles foram contaminados por respeitar, desrespeitar. O respeitar, desrespeitar, a gente usa mais zero.
né? Eu falo assim, respeito meu pai, respeito a minha mãe, não precisa nenhuma palavra ligando. E aí as pessoas começaram a fazer isso com obedecer e desobedecer. Eu obedeço meu pai, obedeço minha mãe, desobedeço meu pai. Mas na verdade, se a gente fosse fazer tudo certinho como manda a gramática, o obedecer, desobedecer, ele tem que ser um verbo regido por a. Então o certo é obedeço a meu pai, não obedeço meu pai direto, tá? O verbo obedecer e o desobedecer são regidos por a. Então não deixe ele se contaminar pelo respeitar e desrespeitar, que é zero, tá bom? Outro verbo que já se contaminou muito no português, esse você já deve até ter estudado, é o verbo preferir, tá? O preferir, ele foi contaminado pelo gostar. As pessoas acham que as duas coisas, né, são sinônimas, e aí contaminou. O gostar, como a gente usa geralmente? A gente fala assim, né? Gostar mais de X do que de Y, né? A gente fala assim, eu gosto mais de ketchup do que de mostarda. E aí as pessoas começaram a falar assim com preferir, né? Eu prefiro mais ketchup do que mostarda. Ou eu prefiro mais eu prefiro mais ketchup do que de mostarda, tá? Mas o preferir não tem a mesma regência do verbo gostar. Então cuidado, pessoal. O preferir tem uma regência, o seguinte, ó. Ele é mais zero, né? Você põe preferir direto, sem nada, com o objeto preferido, ok? E com o objeto que você não gosta, o objeto desprezado, você põe mais a. Então o certo é assim, ó. Prefiro ketchup a mostarda. Então, ó, o termo que você gosta, nesse caso é o ketchup, você põe ligado por zero. Prefiro ketchup, né? Preferir mais zero e o termo preferido. Prefiro ketchup. E o termo que você não gosta, mostarda, você põe com a mostarda, tá? Então é errado pela gramática falar prefiro mais ketchup, vou abreviar, prefiro mais ketchup do que mostarda, tá? Seguindo a contaminação do gostar, né? O certo é falar prefiro ketchup a mostarda. Essa é a regência do verbo preferir. Mais zero com o termo preferido e mais a com o termo desprezado, ok? Então, o que a gente vai estudar na regência verbal são coisas desse tipo. A gente vai estudar os verbos mais problemáticos do português, os verbos que as pessoas mais escorregam e é óbvio os verbos que aparecem na prova, né? São os verbos que o examinador vai gostar de perguntar como que é a regência, se ele está bem empregado, se está vindo com a palavrinha certa que precisa. Então no próximo vídeo, eu estou programando aqui para essa aula de regência verbal talvez 3 vídeos, ok? Talvez precise um pouquinho mais. A gente vai começar a ver os principais verbos e sua regência, tá? A gente já viu hoje alguns aí, o obedecer e o desobedecer, não se deixe contaminar por respeitar e desrespeitar, e o preferir, que é muito contaminado, cai em várias provas, né? Não se deixe contaminar pelo gostar. Gostar tem uma regência totalmente diferente do preferir. Na outra aula, a gente vai ver verbos do tipo assistir, que tem regência dupla, aspirar, visar, agradar, querer. Basicamente a gente vai ver verbos de regência dupla. O que significa isso? Que com uma palavra ele significa uma coisa e com outra ele significa outra, né? Então, só para dar um exemplo, assistir mais zero significa dar ajuda para alguém, ok? Agora, assistir com a significa ver, de assistir um filme. Então, isso eu estou passando aqui por cima, viu? Não se preocupe que eu depois vou pôr na tela. Então a gente vai estudar esse tipo de verbo, o assistir, que tem 2 tipos de regência. Tem assistir mais zero e tem assistir mais a. E aí, dependendo de que regência você fizer, de que construção você fizer, você dá um sentido diferente para a frase, ok? Então na próxima aula a gente vai começar a ver esses tipos de verbinhos, e aí a gente vai trabalhar com todos os verbos mais problemáticos, todos os verbos que aparecem na prova, tá ok? Então, mais uma vez, só para relembrar, podem me mandar e-mail, eu sempre respondo, posso demorar, mas sempre respondo. Só que o que não dá para eu fazer é ficar mandando e-mail para as pessoas que me pediram, avisando quando eu pus um vídeo no ar. Então, para isso, eu peço que, por favor, vocês se inscrevam na minha página do YouTube. É só clicar aí no botão do lado direito, que está na tela de vocês. Tem um botãozinho inscrever-se ou subscribe. E o YouTube automaticamente avisa para vocês a cada vez que eu ponho um vídeo no ar. E dessa forma, vocês se beneficiam e me ajudam também, porque aí o YouTube me dá alguns privilégios. Tá bom? Então, vejo vocês na próxima. Até mais.